Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai encontrar esse material, mas com certeza ele vai te ajudar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre educação. E dentro desse projeto que estamos desenvolvendo, vamos falar hoje da psicopedagogia. O que é isso? Como que ela ajuda o aluno a aprender melhor? Qual é o trabalho desse profissional dentro da educação? E para falar sobre isso, eu convidei duas pessoas queridas, que eu tenho um carinho, uma estima muito grande, e vai tentar nos ajudar. São psicopedagogos e vão nos orientar dentro desse mundo, desse universo tão fascinante. Primeiro é a Cíntia e também o Murilo. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem. Obrigado. E eu queria começar perguntando para vocês, gente, afinal, o que é a psicopedagogia e para que ela serve? A psicopedagogia, ela é uma área, né, que estuda a aprendizagem humana. Então, o psicopedagogo, ele estuda, né, os processos de aprendizagem, né? Esse é o foco. Ele está o tempo todo estudando o processo de aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto e até mesmo do idoso, né? No caso do idoso, nós fazemos um trabalho de reabilitação cognitiva, né? Dentro desse estudo, desse processo de aprendizagem, nós temos dois eixos, né? Então, eu tenho o psicopedagogo clínico e o institucional. O clínico, nós fazemos três trabalhos, né? Que é a prevenção, a intervenção e a avaliação. Como seria essa avaliação? Né? Essa avaliação, ela é feita com uma equipe multidisciplinar, que tem psicólogo, psiquiatra, neuro, fono, e aí através de aplicação de alguns testes, chegamos a uma hipótese diagnóstica, e aí nós encaminhamos para ou um neuropediatra ou um psiquiatra, né? E aí é ele que fecha esse laudo, né? Então ele analisa o nosso relatório, o relatório dessa equipe multidisciplinar, não só do psicopedagogo, e ele consegue fechar também uma avaliação. Então, só quem dá o CID, quem faz laudo, né, para as crianças, para os adolescentes, é um neuropediatra ou um psiquiatra, tá? Isso é o psicopedagogo clínico. E o que faz isso? Isso é o clínico. O institucional, ele trabalha na escola, dentro da escola. Então, esse tipo de psicopedagogo, ele não avalia, né? Ele não aplica testes. A criança já vem desse profissional que deu um laudo para ele, um neuro ou um psiquiatra, e em cima disso vem todo um relatório, onde está a dificuldade dele, né? Cognitiva, e aí ele trabalha intervenções em cima daquilo, tentando, né, auxiliar na parte da aprendizagem. Então, o foco do institucional é esse. Ele consegue até fazer um trabalho de prevenção, no caso de uma dificuldade, não no caso de um transtorno, né? Mas o foco dele mesmo seria a intervenção, mesmo ali dentro da escola. Aí pode ser uma sala de recurso, né? Que muitas vezes nem todas as escolas têm, né, uma sala de recurso. Geralmente é uma sala de recurso por região. Então, essa sala de recurso dessa escola, ela tem que atender a demanda, né, da região toda. Geralmente é no contraturno, né, porque o aluno tem direito, né, ele assiste a aula dele normal ali com a professora, com a atividade dela, com a intervenção dela, e depois, num contraturno, ele frequenta essa sala de recurso e é feito um trabalho mais específico, mais pontual. Mas os dois fazem tratamento ou só o clínico? O institucional seria mais para determinadas situações? Ou o institucional também pode fazer tratamento? O institucional, ele depende de uma orientação, que no caso pode ser do clínico, né, em cima do diagnóstico dele, ou de um outro especialista, que eu falei para você, né, do neuro, do psiquiatra. Então vem ali um direcionamento em cima daquela dificuldade pontual, ele sabe qual a intervenção que ele tem que fazer, né? Ele pode até, geralmente ele pode elaborar junto com a coordenação, ele senta com esse psicopedagogo
clínico, porque nós temos visitas nas escolas, né, tanto com a coordenação, com o professor da sala de recursos, com o professor da sala do aluno. Então, é todo um trabalho em conjunto, né, o tempo todo a gente está ali conversando e tentando ajudar ao máximo. A ideia é sanar, né, ou diminuir a dificuldade daquela criança. Esse é o foco. E eu sendo pai ou mãe, por exemplo, quando que eu sei que eu preciso procurar um psicopedagogo para o meu filho? Eu acho que é importante para um pai que ele busque, eu falo que ele tem que buscar sempre seguir 4 passos, assim, que eu acho muito importante para que os pais comecem a entender seu filho, comecem a entender como que está a sua vida educacional, social, familiar, enfim. Então eu peço sempre para eles pedirem e observarem esses passos, que seria acompanhar, ajudar, apresentar e auxiliar. Então, se o pai ele segue esses 4 passos, ele vai começar a entender como que está o meu filho na questão da aprendizagem, né? Ele vai entender quando ele oferece uma ajuda para o filho nessa questão, vamos dizer, social, né, de socialização. Às vezes a criança apresenta algum tipo de birra, né, e como que ele responde a isso. Então, se o pai observar esses 4 passos, ele vai começar a entender e perceber que o filho apresenta certas dificuldades que precisam aí ser sanadas, né? E não simplesmente esperar que essa criança seja indicada ou encaminhada pela escola, né? O próprio pai, ele pode estar observando isso aí na vida da criança. Mas, assim, é muito importante que o pai, para que ele comece a entender a dificuldade do filho, ele faça esse acompanhamento, ele dê este auxílio ao filho, né? Na realização de tudo ali que ele está fazendo, seja até o brincar, o estudar, né, o participar aí, compartilhar a sua vida com as outras pessoas, a gente chama de socializar, né, como que ele faz tudo isso. Então, o pai seguindo esses passos, ele começa a entender as dificuldades do filho, e aí ele começa a ver, opa, aqui ele precisa de uma determinada ajuda que vai sair ali da escola, da sala de aula, que não depende apenas do professor, né, ou não depende apenas de mim. Então, aí ele começa a perceber as limitações. Quais são mesmo os 4 passos, Murilo? Acompanhar, ajudar... Acompanhar, ajudar, apresentar, auxiliar... São 4. São 4. Resumindo, isso aí, ser presente na vida do filho, né? E eu acho que e uma coisa que vocês falando agora me veio muito assim, como é difícil às vezes para um pai perceber que realmente o filho precisa de ajuda, ter uma certa dificuldade, né? É difícil às vezes por uma questão de afeto, de amor, de carinho, de olhar isso. Então, o pai muitas vezes ele precisa entender que observar, seguir esses 4 passos é pensar no filho lá na frente, é pensar no bem-estar, na qualidade de vida que esse filho vai ter futuramente. Bem bacana isso. É interessante que quando ele segue esses 4 passos, e aí de repente uma professora, uma coordenadora pedagógica indica que ele procure um profissional, né, seja um psicopedagogo, seja um fonoaudiólogo, ele vai com alegria, com gratidão, né, lógico, ele vai com os medos que se apresentam aí para qualquer família, né, que perceba aí que o filho tem as dificuldades. Mas isso a gente percebe que ele vem com mais clareza de que realmente ele precisa de um apoio, precisa de um auxílio. E os professores, eles estão preparados para perceber que um aluno precisa de apoio, de um psicopedagogo? Porque às vezes o professor está lá com 40 alunos numa sala de aula, tendo que dar conta da matéria, do comportamento, da bagunça. Como que um professor ele pode perceber ou detectar que aquele aluno especial está precisando de um profissional diferente? Olha, eu vou puxar um asinho aí para a minha área, né, como psicopedagogo, como pedagogo, né, mas antes disso tudo eu trabalhei como filósofo, né, então por isso que eu costumo usar esses exemplos. O pedagogo, ele está mais habilitado a identificar, a perceber, né, até pelo fato que a pedagogia o direciona
para fazer essas análises, ter essas percepções aí das dificuldades, principalmente na aprendizagem dos alunos. Consequentemente, ele vai estar aí avaliando também essa questão comportamental, né, desse aluno, desse determinado aluno. Porém, os outros professores, eu vou citar um exemplo, o professor de matemática, chega ali no 6º ano, normalmente a gente percebe que eles têm uma certa dificuldade em lidar com aquela turma, não como aluno específico, né? E aí, quando aparece um determinado problema, assim, de um aluno, né, com a matemática, acho que o primeiro estalo aí do professor é dizer assim, o aluno, ele é preguiçoso, o aluno não quer, né, o aluno está fazendo birra, quer chamar a atenção. Então, por isso que eu digo que é sempre importante nós cuidarmos aí da nossa formação, né, e buscarmos sempre estarmos dando um conteúdo maior para a nossa dinâmica no dia a dia na sala de aula, né? Então, dando mais valor a essa questão da formação continuada, né, para a gente poder estar cada vez mais adquirindo bagagem e estar percebendo melhor aí o desenvolvimento desses alunos. Sim. Pode falar, Cíntia. Só completando, desculpa, Borba, só completando o Murilo, eu acho que o essencial para tudo isso, né, acho que o professor, ele ter esse olhar diferenciado, né, de conseguir verificar que aquele aluno ali, né, dá importância para aquilo, mas espera aí, por que ele não está abrindo o caderno? Por que ele não está conseguindo fazer? De sentar, de chamar de cantinho, né, porque muitas vezes, ainda mais quando é fundamental 2 ou médio, ele tem vergonha de se expor. E às vezes a gente se depara com um aluno que não é alfabético no ensino fundamental 2, acontece, né, é diferente quando eu trabalho com as séries iniciais, que os professores, eles têm um pouquinho mais de facilidade de identificar. Então, eu tenho 30, 35 alunos ali, né, dentro do ano série, e eu consigo identificar, peraí, 2, 3 ali não estão conseguindo acompanhar, não conseguem atingir a habilidade daquela série, então, peraí, vou investigar, né, vou fazer uma sondagem diferente, vou chamar a família para uma conversa, né, então o professor, ele tem sim a capacidade, né, de identificar que o aluno tem uma dificuldade de leitura e escrita, que ele tem dificuldade em matemática, que ele não socializa, né, que ele tem, que tem dificuldade de socializar, que ele como é que eu posso falar? Disperso, né? Isso, que ele tem dificuldade de atenção. Então, seria isso, né? Quando nós falamos que o professor tem capacidade, é diferente do olhar, da experiência do psicopedagogo. Mas, quanto professor, aí a importância que o Murilo falou, do professor sempre se atualizar, né, de sempre, né, de ter uma formação continuada, a ideia é essa, mas o olhar do professor eu acho que é o essencial, né, o se preocupar, eu sei que aquele aluno ali tem dificuldade, então peraí, né, vou chamar ele de canto, vou conversar, vou fazer uma sondagem separada, esse o interesse, né, em se preocupar, porque eu brinco que ensinar para aluno que pega assim rápido não é esse o desafio é aquele que, né, você fala, e você tem que pensar numa estratégia diferente, não, meu foco é aquele aluno ali, porque aquele que eu falo, na minha primeira explicação, ele pega e resolve todos os exercícios, ele não é o meu desafio, né? O desafio é esse. Eu descobri por que ele não está, né? Tentar descobrir por que ele não está aprendendo, chamar a família, encaminhar para a coordenação, tentar ajudar. Eu acho que isso é o essencial. Gente, e vocês falando agora, me veio essa pergunta na cabeça. Quando que eu sei, seja como professor, ou como pai, como mãe, quando que eu sei que o meu filho, ele teve, por exemplo, uma alfabetização ruim, ou ele não conseguiu aprender porque não teve uma boa educação, ou não conseguiu realmente aprender o básico, ou ele não aprendeu porque ele tem algum distúrbio, ou alguma dificuldade que precisa de um acompanhamento? Como que eu sei diferenciar se foi uma alfabetização ruim, ou se é dificuldade de aprendizagem? Olha, eu digo que é fácil de identificar quando os pais seguem aqueles 4 passos, né? Que é acompanhar o filho, que é ajudar o filho nas suas atividades de casa, apresentar um outro mundo, um outro leque para ele, né? Então, fazer aí com que ele faça diferenciação das coisas e auxiliar na vida, em toda a vida dessa criança.
seja na vida educacional ou seja na vida social. Então, é muito importante os pais terem isso bem claro, acompanhar, ajudar, auxiliar, estar presente na vida social, formativa, educacional do filho, para que ele entenda e consiga fazer essa diferença. Se a questão é porque ele não aprendeu, né, ou porque ele tem algum distúrbio, alguma dificuldade aí que está fazendo com que ele tenha apresente ou algum atraso aí na sua vida. E para as escolas públicas, porque muitas vezes esse tipo de profissional, esse tipo de ajuda é difícil de chegar. Como que está hoje? Existe algum projeto de lei? Existe alguma coisa que tente olhar para vocês para trazer esse profissional para dentro das escolas, ou ainda é muito, muito tímido esse movimento? Ou nem existe? Então, é bem isso que você falou, é como se fosse tímido, né? Eu tenho algumas salas de recurso, sim, existe um projeto de lei, existe a sala de recurso, né? Só que a demanda é muito grande. Então, o ideal seria, e mesmo se eu tivesse uma sala de recurso em cada instituição, em cada escola, né, um só psicopedagogo não daria conta de atender, né, a demanda, porque é uma demanda muito grande. E aí o que acontece? Nós temos uma sala de recurso por região, e aí a gente tem que trabalhar com contraturno, e mesmo assim ainda é uma demanda grande, e depende do quê? Do pai aceitar. Porque quando a criança chega na escola com esse laudo e a coordenação entra em contato com os pais, com o professor, procura a mãe para saber se ele faz acompanhamento com algum especialista, e né, todo esse processo, muitas vezes a escola oferece a sala de recurso e o pai, por N problemas, por dificuldade de transporte, porque não é dentro do horário, então muitas vezes o pai recusa, então ele faz uma declaração de propósito dizendo que infelizmente foi oferecido, mas que ele não pode devido a N problemas. Então assim, a gente tem alguns empecilhos aí em relação a isso, né? Não só um número reduzido de sala de recursos, mas também tem essa disponibilidade dos pais, né? Porque é uma parceria, né? O pai precisa estar o tempo todo ali atento, ali com a gente, né? Então seria psicopedagogo, escola e os pais, né? Então é todo um grupo envolvido, né? Para que tudo dê certo, né? Para dar certo precisa ter esse envolvimento. E às vezes uma das partes falha, ou a coordenação da escola, ou o professor, a coordenação é ali, mas o professor não é, sabe? Às vezes o pai acha que não, você que é o profissional, você que tem que dar conta, e eles não entendem que tem que ser uma parceria, tem que ser cada um com a sua responsabilidade, né? O pai com a responsabilidade de pai, de cuidar, né? A gente brinca, né, que em alguns casos a gente fala que é abandono intelectual, não é só abandono de incapaz, né, tem o abandono intelectual, quando a gente chama o pai na escola, quando a gente explica a situação, né, mostra ali os indícios que ele precisa procurar um profissional para poder ajudar a aprendizagem do filho dele, e o pai se recusa. Então isso, né, faz parte também, né, seria isso. Mas quando você fala, Cíntia, que tem uma sala por região, isso é aqui em São Paulo. Talvez em outros estados, outros lugares não tenha isso. Sim, na verdade, por diretoria, né? As escolas do município, eles têm uma quantidade maior, né, de sala de recursos, até porque é municipal, são regiões menores, mas a região estadual, né, as escolas do estado, Ainda falta um alguma pouquinho mais coisa. Isso, assim, geralmente por região, né, por diretoria tem mais ou menos 90, 80 alguma coisa, 90 escolas. E aí das 90 eu tenho 4 salas de recursos, 5, e eu tenho que dar conta de toda essa demanda. Então é bem complicado. Sim. E quando quando você chama um pai, por exemplo, e fala, olha, seu filho precisa de um psicopedagogo, qual é a primeira reação dos pais? É surpresa, é medo, é resistência? Como é que os pais, porque eu acho que além de trabalhar com os alunos, vocês vão ter que trabalhar com os pais também, né? Vocês estão todo mundo falando em parceria. Como que é essa reação dos pais quando alguém chega e fala, seu filho precisa de um psicopedagogo, ele não está conseguindo aprender?
Eu acredito que esse primeiro choque, esse primeiro impacto que o pai sofre aí, né, vamos dizer assim, seja na escola, né, da professora ou da coordenadora que chama ali para uma conversa e para apresentar aí as dificuldades do seu filho, né? E aí, quando eles vão, ou sei lá, para um institucional, né, para que o profissional desenvolva ali algum trabalho que seja solicitado, ou até mesmo para uma clínica, e aí eles começam essa relutância de que, mas meu filho, ele não apresenta dificuldades, ele consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. E aí nós vamos percebendo ali como o pai consegue lidar com essa dificuldade do filho, de aprender, de socializar, e também até com essa aceitação, né, de que essa criança está apresentando limitações e ela precisa de ajuda, ela precisa de um auxílio, precisa de um profissional para estar auxiliando. E aí nós acabamos que auxiliando a criança e os pais. E muitas vezes também a escola, né? Porque aí nós temos esse contato com a escola e vamos ver como que a escola está respondendo a essa criança, né? Quais os planos da escola, quais os projetos para estar auxiliando, dependendo da dificuldade que essa criança está apresentando. E com você, Cíntia, como é que os pais reagem quando alguém chega no teu consultório e fala, olha, me mandaram aqui, mas eu não sei direito o que é para fazer. Acontece isso ou não? Sim, acontece os dois casos, onde o pai está ciente, que realmente todos aqueles apontamentos que a escola fez, realmente ele sabe que o filho se encaixa, né? Quando ele chega no consultório, né, nós fizemos uma entrevista inicial, que ele relata algumas coisas, geralmente vem com um relatório pedagógico da escola, e nós fazemos anamnese, né? Então o pai leva para casa, ele senta, ele preenche com calma, então ele vai falar desde a gestação. O que é anamnese? Isso. Então, que é exatamente isso, você vai conhecer a criança desde a gestação. Então, ele vai descrever tudo, se fez pré-natal, se não fez, se tomou vitamina, se tomou... Ele vai explicar tudo, como foi o parto, se foi prematuro, se não foi, nos anos iniciais, se demorou para andar, tudo isso. Vai descrever a vida da criança até o exato momento. Se a criança tem 10 anos, ele vai descrever desde a gestação, vai falar um pouquinho da família, se tem irmão, como é que se o irmão, né, apresenta a mesma dificuldade que ele ou não, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho, esse é o primeiro passo. Então, muitas vezes, o pai vai resistente e fala, não sei, a escola disse, mas em casa ele não é nada disso. E aí depois, com o tempo, você percebe que sim. Tem pais que já chegam lá chorando, que a gente tem que acolher, desesperados, porque realmente eles sabem que a criança tem alguma limitação, mas eles ficam desesperados, aí a gente acolhe, conversa e faz todo um trabalho, né? É o que o Murilo falou, muitas vezes a gente acolhe a criança e o pai, né? Muitas vezes a gente tem que auxiliar o pai também. Os pais se sentem um pouco frustrados, ou alguns pais, pelos filhos precisarem do psicopedagogo? Chega para vocês algum tipo de pai com esse tipo de discurso, eu errei, ou eu não consegui educar direito, como se o problema fosse só deles, e o filho não consegue aprender porque eles erraram? Existe esse tipo de ideia? E como vocês fazem para desconstruir isso? Normalmente... Então, eu acho que... normalmente eles chegam com essa sensação mesmo de que assim, eu errei, eu não auxiliei meu filho, eu não sou um pai, não fui um pai presente, então isso está causando esses problemas, né, esses transtornos aí na vida do meu filho. E aí nós vamos, lógico, com o tempo, é outra coisa que nós tentamos colocar na cabeça dos pais, que não vai ser ali em uma sessão, 2 sessões. O pai chega para a anamnese, ele já quer que a gente já atenda a criança. Tem pai que até pergunta, mas você não vai fazer nada com o meu filho, conversar, né? Então, assim, a conversa... Essa primeira entrevista, né? Isso. A conversa ali é com o pai, né?
Mesmo que você fale assim, agora é só o pai, aí vem o pai, a criança, a mãe. Então, Exatamente. Traz sobrinho, traz irmão. isso. E aí nós vamos trabalhando isso para fazer ele entender que é um passo de cada vez. E que não é culpa dele, né? E que nós vamos querer a parceria dele. Isso sim, a partir desse momento, a parceria ali vai ser entre profissional, família, escola, e aí a coisa vai fluindo. Mas esse tipo de reação, Marcos, a gente se depara também quando você fecha uma hipótese, né? Então geralmente são 10 sessões, às vezes a gente estica um pouco mais da avaliação para a gente aplicar os testes, né? No caso da clínica. E aí quando você tem a reunião na escola, conversa com o professor para fazer todo o fechamento, analisa todos os testes, e aí você monta um relatório e precisa dar devolutiva para o pai, e muitas vezes ali ele identifica, meu Deus, como eu fui ausente, porque aí você está mostrando ali todos os testes, como a criança realizou os testes, né, e mostra ali a dificuldade, e aí muitas vezes o pai ali ele percebe, nossa, como eu falhei, né, como eu fui ausente, como eu não percebi tudo isso. E acontece, né, com acho que essa rotina que a gente vive hoje, né, as pessoas trabalham em excesso, eu acho que o pai acaba, né, então a gente tem que pensar aí em algumas prioridades, né. E o que eu acho que é legal que vocês estão trazendo, que o pai, ele não precisa ser um super-herói que vai saber tudo, né? Então, muitas vezes, ele pode perceber, como vocês falaram, pô, eu errei, ou eu falhei, mas ele errou falhando sem saber que estava errando ou falhando. Então, ele não tinha um conhecimento prévio para poder entender e fazer diferente. E aí a importância do trabalho de vocês, como psicopedagogo, de orientar para uma mudança de postura, uma mudança de atitude, visando sempre o bem do aluno, né? Visando sempre o bem dele. É um processo que talvez seja doloroso. E o tratamento, existe um tempo certo? Você falou, são 10 sessões para me fechar o diagnóstico. Existe avaliação, né? Avaliação, desculpa. Existe um tempo para você fazer o tratamento? Depois dessas 10 sessões, são mais 10, são mais 15, ou não? Ou vai depender muito de cada criança e de cada caso? Depende muito de cada criança e de cada caso. Tem criança que você avalia com 10, tem criança que você avalia, às vezes, com 8, tem criança que precisa de mais de 10, depende muito, né, da criança. E a intervenção é a mesma coisa, porque depois que você, depois dessa avaliação multidisciplinar, porque ali, quando você começa a aplicar os testes, você já percebe, olha, né, e você conversa com a mãe, olha, precisa encaminhar ele para o fono, precisa encaminhar ele para o psiquiatra ou para o neuro, para pedir, de repente, um exame, alguma coisa, né, e mais específico, para poder fechar o relatório, né. Então, a equipe multidisciplinar é que fecha essa hipótese de diagnóstico, né, porque só quem fecha o diagnóstico é o neuropsiquiatra. Uhum. E aí, depois que o psiquiatra dá um laudo, aí em cima disso, nós começamos as intervenções. E aí depende muito de cada criança. Tem criança que a gente tem que trabalhar até uma certa idade, lá da adolescência, e aí depois é só terapia mesmo com o psicólogo ou com o neuro, né, já consegue encaminhar. E tem criança que demora um pouco mais, né, é isso. O trabalho de vocês, você falou, a gente aplica testes e tal. O trabalho, o processo é feito só na clínica ou também a criança precisa fazer coisas na escola, precisa fazer coisas dentro de casa, com a família? Ou o processo, o tratamento é só dentro da clínica, do consultório? Você fala intervenção ou avaliação? Os dois. A avaliação, nós aplicamos testes específicos, né, em cima do primeiro relatório da escola. Então, a escola vai dar alguns indícios, é uma criança desatenta, é uma criança que não socializa, é uma criança que tem dificuldade nisso, a escola aponta qual é a dificuldade. Então, em cima disso, a gente vai, né, para alguns eixos, né, para aplicar esses testes. Os testes são feitos na clínica, né, no consultório, dentro das sessões, né? E aí depois que a gente fecha esse relatório, depois que a gente vai conversar com a escola, que a gente dá um retorno para o pai, né, a devolutiva para o pai, e aí encaminha para um outro especialista,
para fechar mesmo o diagnóstico dele, né? Aí sim a intervenção. A intervenção ela é feita na clínica, mas a escola, a gente orienta, a gente vai até a escola orientar o profissional que está trabalhando com a criança, né? Então o professor é orientado, a coordenação é orientada, nós temos visitas, né? Frequentes na escola para acompanhar o bimestre da criança, né? Não só lá no final do bimestre para saber se teve evolução ou não. O tempo todo a gente está ali conversando, né, tá tendo essa comunicação, tanto com o pai, quando entrega a criança na sessão, então, às vezes, né, a gente precisa 10, 15 minutinhos da sessão, às vezes, para conversar com o pai, para passar alguma orientação, até que a escola passou alguma coisa, ou dali da rotina mesmo da criança. Então, a gente está o tempo todo ali em conjunto. E a gente também dá algumas orientações para o pai estimular em casa. Lá no consultório, nós trabalhamos com um site chamado Afinando o Cérebro, né? Então, eu tenho várias habilidades ali, né, para trabalhar com infinitos casos, né? E aí, geralmente, a gente cria um login para a criança. Então, a criança tem acesso em casa. Aí, precisa do acompanhamento que o Murilo falou, do pai. O pai precisa acompanhar, o pai precisa, né, direcionar, dependendo da idade da criança. Uhum. Porque ajuda, né? Porque, geralmente, a terapia é uma vez por semana, né? Uma hora por semana, né? Então precisa desse auxílio, tanto na escola, quanto do pai em casa. Então a gente orienta o professor, né? Olha, ele passa lá o roteiro, quais são as habilidades e os conteúdos daquele ano, e a gente orienta em cima daquilo. Se tem que ser uma atividade adaptada, né? De que forma ele pode explicar melhor em cima do transtorno. Olha, você precisa explicar para ele assim, 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 porque se você explicar diferente, ele não vai entender, né? Olha, a atividade dele precisa ser diferenciada. Se ele não é alfabético, não adianta eu não dar uma atividade que não tenha figuras, que não esteja contextualizado. Então, tem todo o direcionamento, que depende muito de cada caso, mas a gente o tempo todo ali acompanhando. E aí, para liberar essa criança da terapia, né, com o psicólogo dessa intervenção, depende muito de toda essa evolução. Se ele, de repente, tem que fazer uma terapia em conjunto com o fono, com o psicólogo, se ele tem que tomar medicação, se ele passa com o psiquiatra ou com o neuro, e muitas vezes, então, é a mesma coisa da escola. A escola vai cobrar da mãe se ela está fazendo todos esses acompanhamentos, e nós também, mãezinha. Tá levando no neuro? Mãezinha, traz também o relatório do neuro, não só para a escola, vai para a gente também. Então, a fono manda um relatório, a gente conversa, nós mandamos para a fono, para o neuro, para o psicólogo, e eles também. Então, o tempo todo a gente está ali conversando. Então, tem mês que não vem na minha terapia. Na minha também faltou 2 semanas. Então, assim, a gente vai conversando. Então, tudo depende muito do empenho da família, da disponibilidade de auxiliar em casa e de levar para as terapias. E aí fica aquela cobrança, né? Você tem que alfabetizar, o professor tem que alfabetizar, o psicopedagogo tem que alfabetizar. E, na verdade, é um trabalho em conjunto. Cada um tem que fazer a sua parte. Essa questão da cobrança, nós vamos voltar no segundo momento para falar sobre isso. Para fechar esse primeiro momento, que está quase acabando, eu queria perguntar para o Murilo, a Cíntia falou dessa questão da parceria. Murilo, quais são as consequências quando os pais eles não acompanham o projeto, o tratamento do filho? Sei lá, vocês mandam fazer uma atividade em casa com os pais não fazem. Isso reflete no tratamento dentro da clínica? Com certeza isso reflete. Como a Cíntia colocou, é um trabalho de formiguinha, né? Então, vai exigir a parceria de várias formiguinhas, vamos dizer assim. Então, seja na família, na clínica e na escola. Então, cada um terá o seu papel. Então, se um falha no desenvolvimento do seu papel, consequentemente, no outro espaço, isso vai aparecer, isso vai ser gritante. Então, ali, muitas vezes, na clínica, a criança está desenvolvendo assim perfeitamente bem. Chega em casa, ela não desenvolve. E aí o pai chega para nós, mas ele não conseguiu fazer. Aí você fala, o senhor tentou auxiliar? Que comanda, como você deu essa comanda para que a criança entendesse que ela deveria realizar aquela atividade em casa? Os pais, muitos acabam revelando, confesso que só em tal momento eu fui fazer uma atividade com ele. Então, vamos dar um exemplo. Quando a criança não sabe separar quantidades, então a gente pede para que ele comece ali, vamos
separar feijão, arroz, né? Então caroços ali, sementes, que vai dar aí a possibilidade dele fazer essa conta. E aí o pai acaba entregando que só um momento ali na semana que nós fomos separar o feijão para cozinhar, que aí nós contamos aí com a colaboração dele, né, para fazer isso. Mas existem tantas outras formas de fazer isso, e aí eles deixam escapar. Né? É uma coisa muito, muito presente quando se pede para os pais realizarem atividades, é que muitas vezes a criança se nega a realizar essa atividade em casa, né? E aí o pai permite, tá bom, então aí deixa, vamos fazer depois, né? Então acho que tem que estabelecer essas regras, estabelecer esses limites. Agora é momento para isso, nós vamos fazer essa atividade. Ele consegue desenvolver em 2 minutos, 5 minutos? Perfeito, vamos partir para outra coisa. Em outro momento, retoma aquilo. Acho que o trabalho, dependendo muito do problema que a criança venha apresentar, ele vai ser sempre repetitivo, mas um repetitivo que ele possa evoluir. Aquilo que eu falo, né? Ser pai, ser mãe dá trabalho, né? Tem que participar. E eu acho que ainda mais nessa questão da pandemia que nós estamos vivendo, quantos pais reclamam da dificuldade de acompanhar o pedagógico, o estudo dos filhos, né? Imagine quando o filho está com essa dificuldade, é muito mais difícil ainda. Gente, obrigado por esse primeiro momento, foi muito bom, acho que deu para orientar bem o que é o psicopedagogo, como ele trabalha, e daqui a pouco a gente volta, e aí continuamos, e vocês vão me explicar mais e ver essas ramificações que existem, tá bom? Obrigadão, até daqui a pouco. Beijo. Até daqui a pouco.